Olá, igreja querida, para ustedes, buenos dias, porque no momento que você está escutando esta palavra, já é domingo, por la manhã, casi las 10 para as 10. Estamos aqui uma vez mais para transmitir a palavra poderosa de Deus, a palavra que edifica, a palavra que alimenta, a palavra que mantém nossa fé firme em Jesus, a palavra de Deus que nos orienta sobre aquilo que já passou, o que está passando e o que há de vir. Vamos então orar ao Senhor. Hoje vamos falar sobre 1 Pedro capítulo 5, o último capítulo do livro de 1 Pedro. Padre querido, Padre amado, pedimos perdão por nossos pecados, que o Senhor nos hable conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha completo acesso aos nossos corações para nos edificar, nos alimentar e nos dar direção, Senhor. Socorro, ajuda-nos. Te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem, 1 Pedro capítulo 5, verso 1. Assim diz a palavra: a los ancianos que estão entre ustedes, eu que sou anciano como ellos, testigo de los sofrimentos de Cristo e participe com ellos de la glória que se há de revelar, les ruego esto. Pedro hablando, ele se identificando como um ancião. Pedro não toma sobre si, eu sou o apóstolo Pedro, o grande Pedro, não. Ele se equipara com aqueles hermanos anciões que Deus elegeu, que Deus capacitou através de sua graça para cuidar de sua igreja. E Pedro está dizendo a eles a necessidade. A palavra anciano, ela parece que são pessoas viejas, não? Não! São hermanos com vida cristiana, com anos caminhando com Cristo. São pessoas capacitadas pelo Espírito Santo de Deus para ajudar a conduzir e orientar a igreja do Senhor. Os apóstolos que receberam do Senhor Jesus a palavra, a orientação. Naquele tempo não havia igreja como nos tempos de hoje, igrejas grandes, pequenas, ali está a igreja, não, aí está uma igreja, não. A igreja era a reunião de creyentes em Cristo Jesus em uma casa. Allí estava a igreja do Senhor. E muitas vezes era o dueño da casa, que era o anciano que estava recebendo a igreja, ou muitas vezes era um hermano que estava recebendo a igreja e allí havia ancianos, hermanos dispostos para ajudar. Bem lejos de qualquer pretensão de se exaltar, Pedro nos ensina cá uma tremenda humildade. Apóstolo Pedro, não? Ele se põe igualito a todos. Bem, no segundo verso diz assim: aos ancianos, seguindo, verso 2, cuidem como pastores do rebanho de Deus que está a cargo suyo, não por obrigação, nem por ambição de dinheiro, senão com afã, com gozo, com a disposição de servir como Deus quer. Pedro está ensinando que estes ancianos que foram capacitados pela graça, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, que aquela igreja que foi posta para eles cuidar, que eles cuidassem daquela igreja como pastores. E aqui diz o texto: cuidem do rebanho de Deus. A igreja não é de nenhum pastor.
a igreja só tem um dueño, que é Jesus. E a igreja é do Senhor, e o Senhor puso para os ancianos naquela época, hoje são os pastores, ou presbíteros, ou bispos, que cuidam da igreja, e o Senhor está dizendo, cuidem de mim, igreja. É o texto que está dizendo. Aquilo que eu estou ponendo sobre você, cuide de mim, igreja. E é interessante que o ancião, naquela época, os pastores, hoje em dia, não podem cuidar do rebanho de Deus com outra intenção que não seja servir a Deus e servir ao rebanho. Aqui o texto diz, não cuide do rebanho como uma obrigação. Tenho que fazer, não é outra maneira. Tenho que ir para a igreja a hora ministrar. Tenho que... Não como uma carga, não por obrigação e nem também por ambição de dinheiro. Não, vou cuidar daquela igreja que vão me pagar um alto salário e quizá eu possa ganhar muito dinheiro. Não, esta é a equivocação de muitos ao querer ser pastor. Ser pastor para ganhar dinheiro, ser pastor para se enriquecer através do rebanho de Deus, hacer fortunas através da igreja. Não, Deus não chamou pastores para isto. Aqui está o texto falando. Mas senão com uma alegria, com um desejo, com um gozo de servir ao Senhor e cuidar da sua igreja. Nós temos acá uma descrição, uma característica de homens que são chamados para ser pastor, mas que estão lejos dessa coisa de querer dinheiro, de querer poder, de querer cuidar da igreja como se fora Deus. Não. O Senhor está chamando homens para cuidar de sua igreja. Alguns eles chamam para ser pastor, outros para ser evangelista, outros para ser missioneiros. Deus chama e Deus capacita e Deus sustene. Mas nós que somos pastores, temos que pastorear. Não me rebanho, minha igreja, não. Pastorear o rebanho que Deus puso a cargo de nós. Bem, e isso não deve ser forçado, não deve ser voluntariamente, e é a palavra que nos ensina. Bem, o verso 3 diz assim, ustedes ancianos, ustedes pastores, bispos, presbíteros, ustedes não sejam tiranos com aqueles que ustedes estão cuidando, senão que usted seja exemplo para o rebanho. Uau! Eu não posso cuidar do rebanho como sendo mío, e então eu quero ter domínio sobre eles. Eu quero ter... Não é que a palavra ensina. A palavra ensina que nós outros não podemos cuidar da igreja como sendo senhores da igreja, mas senão sendo exemplo para a igreja, para que a igreja possa mirar para o anciano, para o pastor, para o presbítero, para o bispo, com exemplo daquele que está seguindo a Jesus, daquele que está se gastando pela igreja do Senhor, daquele que está servindo ao Senhor, e então a igreja pode mirar para mim, para você, como exemplo de homens de Deus que estão servindo ao Senhor com gozo, com alegria. Bem, a igreja não pertence a pastores, a igreja pertence a Deus. Aqui diz um comentarista, muitos de los abusos em la cristandad ou em las iglesias quedariam eliminados pela simples obediência às 3 instruções que o Senhor tem dado para nós outros. Ok? A segunda poderia ser o quê? Um comercialismo. Fora, a igreja não é comércio. A igreja é a igreja do Senhor.
e nós outros não temos como eu sou o oficial da igreja. Não, eu sou simplesmente o servo do Senhor que estou aqui para cuidar da igreja. Este é muito importante, tenhamos em conta estes elementos. Verso 4. Assim, quando apareça é o pastor supremo, ustedes receberão a imarcessível ou a imarchitável corona da glória. Uau! Pedro falando agora aos pastores, aos ancianos, aos presbíteros, que eles sepam que quando apareça o sumo pastor, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, pastores dos pastores, Senhor dos senhores, Rei dos reis, então Ele dará a seus servos a corona de glória. É interessante que na obra em que um anciano se involucra, um pastor se involucra, despende uma enorme energia física e emocional para cuidar da igreja. Há de simpatizar-se, há de aconselhar, há de repreender, há de amonestar, há de ensinar, disciplinar e advertir. Em ocasiões pode parecer uma tarefa ingrata, pero é o anciano, é o pastor, se fie na promessa que ele vai receber de seu Senhor. E quando apareça o príncipe dos pastores, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, então receberemos essa corona incorruptível. E é interessante que o comentarista habla que ele não sabe se é uma corona física que nós outros vamos ter, e esta mesma corona vamos lançar ao pé de Jesus, dando a ele toda a honra e toda a glória, né? É interessante que é uma corona de gozo, em 1 Tessalonicenses 2,19, é uma corona de justiça, 2 Timoteu 4,8, é uma corona de la vida, Santiago 1,12, Apocalipse 2,10, é uma corona de glória que o Senhor vai dar para nós outros. Não sabemos como vai ser essa corona, mas sabemos que o texto diz que o Senhor mesmo dará esta corona. E Pedro, neste momento, hablando dos ancianos, hablando dos bispos, agora ele vem e abra a los jóvenes, dizendo: assim mesmo, jovens, submetam-se a los ancianos, revistam-se de toda humildade em seu trato mútuo, porque Deus se opõe aos orgulhosos, pero dá graça a los humildes. Bem, los mais jovens, seja pelo llevar de anos, ou seja, através da fé, o Senhor deseja que os jovens mirem para seus pastores, mirem para aqueles líderes que estão cuidando da igreja e sejam submissos a ele. Submisso no sentido de que quando o seu pastor te dá uma orientação bíblica, quando o pastor dá uma direção bíblica que deve ser tomada, a palavra do Senhor ensina isto e isto e isto, nosotros, você deve ser submisso àquilo que seu pastor está ensinando, que está na palavra, você pode comprovar, está na palavra. Senhor, dá-me de tu graça, para que eu possa ser submisso e obedecer a ti. Socorro, Senhor. Esta orientação tua parece tão difícil para mim, mas se o Senhor me der graça, poder do Senhor, eu poderei lograr obedecer ao Senhor. Bem, esses pastores, esses ancianos, são homens do Senhor, são como supervisores, que eles têm um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de anos caminhando com Cristo Jesus, e eles têm um profundo conhecimento da palavra para te dar, para te orientar, para te corrigir. Eles são aqueles que Deus nos ha dado a responsabilidade de cuidar de suas ovelhas. Todos os crentes deveriam, com humildade, ou seja, com uma grande gratidão, uma grande virtude: Senhor, eis-me aqui, ajuda-me a te obedecer.
Ai, Senhor, necessito. Imaginemos uma congregação, uma igreja onde todos os membros tivessem esse espírito de humildade, de reconhecer o Senhor Deus poderoso, puso pastores, puso líderes para conduzir-me vida e eu estou aqui disposto para obedecer. Seria tremendo, mas necessitamos da graça do Senhor para podermos lograr esta submissão. Se não houvesse outra razão para sermos submissos e humildes aos nossos pastores, quero que você saiba que Deus, diz o texto, que Ele resiste a los soberbios, mas Ele dá graça àqueles que são humildes. Então, querido, nós outros temos que pensar isso. É o Deus Todo-Poderoso, Ele oposto a todos aqueles que têm jactância, orgulho e dificuldade de se humilhar, de se quebrantar delante de Deus, delante da palavra que está sendo ensinada. Deus vai contra. Você não pode lutar contra Deus. E o Senhor, a seu tempo, vai quebrantar sua vida, vai quebrantar seu orgulho, e vai, da maneira mais dura, a ser com que você aprenda a ser humilde, obediente a seus pastores que ensinam a palavra e obediente ao Senhor. Bem, o texto nos ensina em verso 6, humilhe-se, bajo la poderosa mano de Deus, para que Ele vos exalte a seu devido tempo. Esta humildade deve ser mostrada não só em relação a outros, mas senão também com Deus. Em los tempos de Pedro, los santos, a igreja estava passando por fuego e aflição. E estas pruebas que eles estavam passando, aunque não havia sido enviado por Deus, mas Deus estava permitindo esta situação. E eles teriam que aceitá-lo porque Deus estava permitindo. E Pedro diz, essas pruebas, ainda que não foram enviadas por Deus, eram permitidas por Ele. E a melhor atitude, dijo Pedro, é aceitá-lo com humildade delas mãos do Senhor. Queridos, persecução, muerte, fuego, provações. E o texto diz que devemos aceitar estas pruebas, porque Deus está permitindo solamente através da graça de Deus. Porque humanamente é impossível que eu e você estamos sendo oprimidos, perseguidos, atribulados, e eu tenho que dizer, Senhor, graças por tudo isso que está passando comigo. Não é humano, é algo que Deus opera em nós outros através de sua graça, e Deus dá de Ele, poder de Ele, para entendermos que Ele está permitindo, que Ele está trabalhando, que Ele está no controle de tudo, solamente através da graça. Sem a graça de Deus estamos perdidos e abandonamos a fé porque não logramos obedecer ao Senhor. Mas através de sua graça, que é poder que não merecemos, mas Ele nos dá quando pedimos. É o poder de Deus, algo sobrenatural que eu necessito para poder passar por essas situações e entender o Senhor está permitindo e Ele tem o controle de tudo. E por causa desta situação, o verso 7 diz, deposite em Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. É interessante, o texto não está dizendo que temos que lançar sobre Deus nossa ansiedade porque Ele cuidou, ou porque Ele cuidará, mas está no presente. Deus a todo momento Ele cuida de nós outros. Deus é poderoso para cuidar de nós outros.
Ele sabe o que é melhor para mim, Jonás, e para você que está me escutando agora. Então a palavra diz que nós outros devemos echar, lançar sobre ele toda a nossa vossa ansiedade. Por quê? Porque é o Senhor, com esta intensa confiança de ter em Ele todo o cuidado, porque Ele é poderoso para cuidar de meus problemas, de seus problemas, de minhas necessidades e de tuas necessidades. A ansiedade. Quando eu estou ansioso, quando eu não logro lançar sobre Deus minha ansiedade, eu estou dizendo que eu não confio em Ele. Eu estou dizendo que Ele não é suficiente e poderoso para cuidar de mim. Eu tenho uma situação e estou ansioso, ou seja, algo que está passando agora, ou algo que vai passar, e eu já estou ansioso, preocupado com algo que nem ocorreu todavia, mas eu estou dizendo, através da minha ansiedade, que Deus não é poderoso para cuidar da minha situação. Queridos, por mais ansioso que eu me quede, por mais preocupado que eu me quede, que você se quede, nós outros não vamos lograr arreglar o problema. Só há um caminho, só há uma solução. Senhor, dá-me de tu graça, para que eu possa crer pela fé, que ao lançar sobre ti, Senhor, minha ansiedade, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai me dar paz, o Senhor vai me llenar de paz em meu coração, a paz que excede todo entendimento. O Senhor é poderoso para isto, mas eu necessito, Senhor, de tu graça. Dá-me fé para crer. Socorro, ajuda-me, Senhor. Eu quero ser esse homem que vou lançar sobre ti toda a minha ansiedade. Você mira que humanamente falando é impossível. Você se dá conta que humanamente é impossível. Mas é possível para Deus, porque para Deus não há nada impossível. Aleluia! Mas eu preciso da graça para aprender a lançar sobre Deus toda a ansiedade. Pratiquem o domínio próprio e mantenham-se alerta. Su inimigo é o diabo, ronda como leão rugente, buscando a quem pueda devorar. Deus mío, a palavra está ensinando que eu e você devemos ter domínio próprio. Aprendemos a dominar-se e estarmos alertas a todo instante, a todo momento. Por que eu tenho que estar alerta? Porque tu tienes que estar alerta a todo momento. Porque temos um inimigo, Satanás, é o diabo, a serpente, que quer nos devorar, quer nos destruir. E a palavra diz que ela anda em derredor de nós outros, buscando uma oportunidade, buscando uma abertura, buscando um momento em nossa vida de debilidade que estamos passando. E ele vem com toda a fúria e com suas garras para nos destruir, para nos matar, destroçar-nos totalmente. E o Senhor está dizendo, ainda que o nosso adversário é poderoso, ainda que as verdades, eu e você devemos nos manter sóbrios e confiantes no Senhor. Mas para isso também eu necessito da graça, eu necessito do poder de Deus, para que dê a mim controle total da situação, controle de mim mesmo, domínio próprio e me manter vigilante para que Deus me dê a sensibilidade de perceber que esta situação é o inimigo que está utilizando para destruir minha vida. É interessante que Deus permite situações. Deus permite provações e através das provações, através dos problemas, Deus nos fortalece, através de sua graça, a nos mantermos firmes, ainda que com dificuldade.
mas é o inimigo. Corre esta mesma situação e ele la utiliza para tentar nos destruir. Mais poderoso é aquele que está em nós outros do que aquele que está no mundo. Essa é a palavra do Senhor. Mas para que isso seja verdade, eu, Jonás, e você necessito pedir: Senhor, Senhor, ajuda-me a crer em isto. Senhor, ajuda-me, eu necessito de Ti. Eu sei que existe um inimigo, eu sei que Satanás está lutando contra a minha vida para me destruir minha fé e me levar com ele. Não, Senhor, não quero, Senhor, socorro, ajuda-me. E o Senhor nos ajuda. O Senhor nos ajuda, irmãos. Oh, irmãos, queridos, nós outros necessitamos da graça de Deus para resistir a este inimigo que é poderoso, mais poderoso do que ele, mais poderoso do que Satanás, mais poderoso do que o diabo, é Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é tão poderoso que um dia, diz o texto, ele nos quitou da tenebra. Ele nos quitou das mãos do inimigo e nos trajo a sua preciosa luz. Tiene que ser um Senhor poderoso. E esse é nosso Jesus. Por isso eu necessito, você necessita, dai-me graça, Senhor. Dai-me graça, Senhor, para poder viver desta maneira. Resistam, verso 9, resistam-lo, 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 mantenendo-se firmes na fé, sabendo que seus irmãos em todo o mundo estão suportando a mesma classe de sofrimento. Não devemos rendir a sua fúria, mas bem, o mandamento é resistir firme em la fé. É pedir graça de Deus, poder de Deus em mim, em você, para resistir ao inimigo. Significa que eu não posso lutar com ele com minhas mãos. Significa que eu não posso com minha própria força lutar com Satanás. Lutar contra Satanás, o nosso inimigo, é lutar através da fé. É pedir: Senhor, socorro. Senhor, ajuda-me. Dá-me de tu poder para resistir na fé, com fé em Ti, que o Senhor está cuidando de mim. Oh, Jesus da glória! Nós não teremos esta força, nós não teremos esse poder, mas o Senhor tem este poder. Verso 10. E depois que ustedes hayan sofrido um pouco de tempo, Deus mesmo é o Deus de toda a graça que nos chamou a sua glória eterna através de Cristo Jesus, nos restaurará e nos hará fortes e firmes e estáveis. Oh, Jesus da glória! Que palavra linda e maravilhosa, amados! A verdadeira vitória em a persecução é ver a Deus detrás de todas essa cena, obrando maravilhosamente através dos seus propósitos. Não importa quais são as provas que deveremos passar, temos que nos recordar que Ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus poderoso que dá a mim e dá a você poder em momentos de tribulação, de problema. É interessante que esse mesmo Senhor, Ele mesmo, ainda que estamos sofrendo por um pouco de tempo, o Senhor diz que é por pouco tempo porque Ele está no controle. E Ele mesmo que nos chamou das tenebras para a sua luz, Ele mesmo nos dará, nos restaurará, nos fará fortes e firmes na fé em Ele para resistir. Esse Deus é maravilhoso. Ele põe todas as nossas disposições. Ele dá o caminho do ouro. Busquem a mim, recorram a mim, orem,
Pidam a mim e eu darei a vocês o que vocês necessitam para vencer nesta vida. E vencer nesta vida não é só vencer materialmente, financeiramente, fisicamente, não. A nossa maior vitória é chegar firme até aquele dia final. Ou quando Cristo venga, ou quando Cristo me chame, allá estarei. E receberei a palavra: venga a mim, benditos de meu Padre. Venham, venham, venham passar a eternidade toda comigo. Esta é a maior vitória, irmãos. Esta é a maior vitória. Se acordam de rico e de Lázaro? Lázaro, pobre, miserável, não tinha onde dormir, o que comer. Mas Lázaro se mantuvo firme até o final. Ainda que passou hambre, passou necessidade, enfermo, ele se mantuvo firme através da graça de Deus que deu a Lázaro. Ele morreu e ele foi para a eternidade. De que adianta o homem ganhar ao mundo todo e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar ao mundo todo? Se ele não vai para a eternidade com Deus, ele perdeu todo. Todo. E por esta razão, por este motivo, necessitamos entender, sim, a graça de Cristo, nós outros não podemos vencer, nós outros não podemos lograr, não chegaremos ao final, mas através da graça, poder de Deus, poder sobrenatural que eu e você necessitamos para permanecer firme até o final. É solamente orar, é solamente pedir, e o Senhor nos dá, e Ele nos restaurará, e Ele nos hará fortes, firmes e estáveis. Aleluia! Ele é o Deus de toda graça, Ele é o Deus maravilhoso, Ele é o Deus maravilhoso. E a esse Deus, seja Ele a glória, seja para Ele toda a majestade, seja para Ele toda a alabança. Vamos alabar a este Rei maravilhoso. Vamos cantar a este Rei maravilhoso. Vamos pedir ao Senhor poder de Ele para segui-lo, obedecê-lo, servi-lo com gozo e com alegria. O Rei da glória. A Ele seja toda a glória, porque Ele é maravilhoso, Ele é bondadoso, Ele é misericordioso, Ele perdona nossos pecados, Ele nos purifica de todo pecado, Ele nos limpa de todo pecado, e então nossa relação, nossa comunhão com Ele é mantenida dia a dia, mas solamente através da confissão de pecado. Solamente crendo que ao pecar e nós outros nos arrependimos e confessamos, Ele nos perdoa. Solamente através da graça dEle, ponga isso em sua mente. Graça, graça, graça é o que necessitamos para poder nos manter firme na fé. Estamos falando sobre apostasia. Estamos falando que vendrá persecução. Estamos falando que dias piores vendrão. E quem vai se manter firme? Aquele que deposita sua confiança em Ele e pede de sua graça para suportar toda aflição e tribulação e persecução. Somente através do poder de Deus que pode dar a mim e a você a persistência, a resistência de não nos apostatar de Jesus, não negarmos o nome, ainda que passamos hambre, ainda que percamos nosso trabalho, ainda que percamos todo, se somos perseguidos por causa do nome de Cristo, eu necessito, você necessita, poder de Deus em mim, em você, para podermos vencer. A Bíblia habla de tempos difíceis. A Bíblia nos ensina, e por isso começamos a predicar, é o regresso de Jesus, todo o livro de João.
predicando sobre o regresso de Jesus. Hablamos sobre apostasia, hablamos sobre persecução e hablamos como ter vitória em momentos difíceis. Como ter vitória em momentos de apostasia, como ter vitória em momentos de tribulação. A palavra tem nos ensinado. E em todo isto nós outros miramos. Vencedor são aqueles que entendem: estou perdido, não tenho força, não tenho poder, mas eu vou recorrer a mim, Senhor, que és poderoso, para dar para mim de sua graça, poder dele, para que eu e você possamos resistir até o dia final. Amém? Que o Senhor os bendiga. Padre querido, Padre amado, te pido em nome de Jesus que tu palavra que foi predicada, Senhor, neste momento, pueda chegar a cada coração. Deus poderoso, abre nossos olhos, abre nosso entendimento para compreender que é através da graça de Jesus, poder do Senhor, é que pode nos manter firmes na fé, seguindo a Jesus, através de tantas lutas e provações, mas chegar no dia final, Senhor. E então, se podemos escutar de Ti, Senhor, vinde benditos de mim, Padre. Oh, Senhor, como desejamos receber de Ti, Senhor, ouvir de Ti esta promessa, esta palavra, Senhor. Oh, Deus querido, socorro, nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti. E oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor continue bendizendo tua vida.